Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, especialista em qualidade de carnes. E o nosso assunto de hoje é sobre os 4 fatores que pós-abate que interferem na qualidade da carne. Então nós vamos ver aqui quais são esses fatores e por que eles interferem na qualidade da carne, e principalmente porque é importante que você, profissional atuante no mercado de carnes, precisa entender esses 4 fatores para saber como trabalhar com eles e evitar que eles de fato interfiram na qualidade da carne. Então, quando nós falamos em fatores pós-abate que podem interferir na qualidade da carne, nós estamos nos referindo àqueles fatores depois que eu já tenho acontecido, depois que já aconteceu todo o processo de abate. Então, nós vamos ter os fatores pré-abate, que são fatores que antecedem o abate do animal, e nós temos esses fatores, então, considerados pós-abate, que vai ser depois que eu já tenho a carcaça propriamente dita, que passou, então, que esse animal passou por toda a etapa, então, da insensibilização, da sangria, ocorreu todo o processo de abate, evisceração, onde retira todos os órgãos internos, desses animais, e eu tenho a carcaça, eu tenho a carne, propriamente dita. Então, depois dessas etapas, eu vou ter os fatores que nós chamamos pós-abate e que, se eu não ter cuidados relacionados a esses fatores, vai ocorrer interferência, então, nas características da qualidade da carne. Peraí, Jennifer, mas o que é qualidade da carne? Quais características que esses fatores podem interferir nesta qualidade? Bom, então, quando nós falamos em qualidade da carne, lembre, nós estamos nos referindo a 3 elementos principais, que é o que nós conhecemos, então, como o tripé da qualidade. Ou seja, a qualidade da carne ela vai estar embasado em características sensoriais, nutricionais e de segurança. Então, a qualidade da carne vai estar associada principalmente a questões, então, nutricionais e sensoriais. Eu preciso garantir que essa carne ela vai atender às exigências do consumidor, que é o nosso último elo lá da cadeia da carne. Então, é este consumidor que ele vai dizer se aquela carne tem qualidade ou não. E é esse consumidor que vai avaliar, então, essas características sensoriais, como a cor da carne, o odor, o sabor, se aquela carne é macia ou não, se aquela carne tem suculência ou não. Então, são essas características sensoriais que vão ser decisivas, para que aquele consumidor avalie uma carne como sendo de qualidade de uma carne que não tem uma qualidade tão boa assim. Então, nós vamos ter outros pontos que vão ser importantes na definição também desta qualidade da carne, que podem interferir nessas características sensoriais, que vão ser, por exemplo, a quantidade de gordura de marmoreio, que é aquela gordura, que vai estar entremeada entre as fibras, desta carne, que também vai auxiliar nesse processo da suculência, do sabor diferenciado da carne. E também, quando nós falamos em qualidade da carne, a gente não pode deixar de falar aqui da questão da segurança, que vai estar diretamente ligada a estes pontos, esses fatores pós-abate que interferem na qualidade da carne. Então, para uma carne ter qualidade, ela precisa ser segura. Segura para quem? Segura para o consumidor, Então, ela precisa estar isenta de qualquer tipo de contaminante, seja contaminantes de origem física, química ou microbiológica. E são justamente esses contaminantes de origem microbiológica, que vão ser lá os micro-organismos patogênicos e deteriorantes, que são aqueles micro-organismos que podem se desenvolver em condições principalmente de quando eu não tenho boas práticas de fabricação implementadas durante todo o processo de abate, ou ainda quando eu não tenho a cadeia do frio funcionando de maneira correta.
E claro, né, pessoal, que dentro aqui das boas práticas também entra todas as ações que são feitas pela empresa, desde o uso da qualidade da água que é utilizada, né, no processo, desde a questão da manutenção, da higienização de toda a instalação e os equipamentos utilizados, né? Isso está embasado nas boas práticas de fabricação. E também, então, quando eu me refiro à cadeia do frio, a gente sabe, né, que a carne, ela é um produto que é altamente perecível, devido, né, justamente às suas características nutricionais. A carne é rica em vitaminas, em minerais, né? É uma fonte ótima, excelente de proteínas. E então, por essas características e por ser um produto, né, um alimento que tem grande quantidade de água, né, ou seja, em torno de 70-75%, né, do percentual dessas carnes é água. E essa água vai ser uma água que está disponível para quê? Disponível para os micro-organismos se desenvolverem. Então, por ser esse produto altamente perecível, nós precisamos trabalhar com uma cadeia do frio que seja eficiente, para que com o controle ideal da temperatura, eu consiga, então, diminuir e evitar, né, ainda o crescimento e o desenvolvimento, então, de micro-organismos que não são desejáveis. Então, isso é qualidade da carne, né? Esses são alguns conceitos, alguns parâmetros que embasam a qualidade da carne e que são decisivos, né, lá para o nosso consumidor final e que vão estar diretamente relacionados, então, a esses fatores pós-abate que podem interferir nessas características que nós mencionamos aqui. Então, os 4 fatores pós-abate que interferem na qualidade da carne vão ser a estimulação elétrica, o resfriamento, a maturação e a forma de preparo dessas carnes. Então, esses são 4 fatores, né, que podem influenciar de forma direta na qualidade da carne. Então, agora nós vamos ver um pouquinho como que cada um deles pode interferir nesta qualidade. Então, primeiramente, vamos falar sobre o uso da estimulação elétrica. A estimulação elétrica, ela é utilizada durante o processo de abate. Então, depois que é realizada a sangria dos animais, né, pode-se fazer o uso da estimulação elétrica. Geralmente, ela é mais utilizada, então, para bovinos, né? E essa estimulação elétrica nada mais é, né, do que passar pelo animal, né, pela corrente sanguínea do animal, uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai fazer com que acelere algumas ações, principalmente ações de queda do pH, né, e com isso nós conseguimos ativar algumas enzimas e também acelerar um pouco a queda deste pH das carnes. Então, o principal objetivo e intuito de se utilizar a estimulação elétrica é que ela auxilia no processo, então, de queda do pH e, consequentemente, no processo de maciez da carne. Então, a estimulação elétrica, né, nós temos diversos estudos que comprovam que ela tem apresentado, né, pontos positivos frente à questão do melhoramento da maciez, né, melhora a questão da maturação dessa carne, né, então, a estimulação elétrica, ela vem sendo utilizada para melhorar a maciez da carne. Então, esse é considerado um dos fatores que podem interferir nesse processo, né, pós-abate. Mas porém, né, frente à estimulação elétrica, ela não é considerada obrigatória. Então, não são todos os estabelecimentos que vão utilizar. Então, tem alguns estabelecimentos que trabalham com a seleção adequada, né, das raças e selecionam raças que são já com predisposição de ter uma carne com qualidade, né, com todos esses aspectos sensoriais e nutricionais. E eles optam, então, por não utilizar a estimulação elétrica com o intuito, então, de que já tem uma carne com qualidade, né? Porém, mesmo sendo algo que não é obrigatório, nós temos também vários frigoríficos que acabam fazendo uso justamente porque ela auxilia também na questão do encurtamento, né, na diminuição de perdas pelo frio durante o processo de armazenagem, então, dessas carcaças nas câmeras frias. Então, tá aí algo que pode ser utilizado com o intuito de auxiliar, né, uma tecnologia que visa auxiliar o processo, então, de melhoria da qualidade da carne. Outro ponto, né, outro fator
pós-abate que também pode interferir é justamente o processo de refrigeração. Então, como nós comentamos aqui, o resfriamento, né, tanto das carcaças quanto da manutenção dessa cadeia do frio, vai ser de extrema importância para que a gente consiga manter a qualidade e a segurança dessa carne. Então, o resfriamento de todas as carcaças durante o processo de maturação delas lá na câmara fria, o resfriamento, né, o acondicionamento durante o processo de desossa dessas carcaças, durante o transporte, né, das carcaças até os centros de distribuição, até os açougues, as casas de carnes. Toda essa cadeia do frio, ela precisa funcionar de maneira, né, que atenda às exigências do produto em si, né? Porque o próprio produto, ele exige que a carne seja mantida, controlada numa temperatura adequada para que eu não tenha a incidência, né, destes micro-organismos e possa comprometer a segurança desse produto. Então, o resfriamento, ele é fundamental. E ainda, quando nós nos referimos, né, ao resfriamento, então, lá na câmara fria, por exemplo, né, suínos, bovinos, que são espécies em que ficam acondicionadas nas câmaras frias por 24 horas, né, geralmente 24 horas após o processo de abate, para que ocorra o processo de conversão de músculo em carne, durante este processo de resfriamento, se eu não ter o controle adequado também da temperatura, da umidade do ambiente, da ventilação desse ambiente, também pode ocorrer perdas, né, no sentido de perdas por evaporação, né, perdas associadas ao rigor de descongelamento, né, então o cold shortening, né? Então eu preciso evitar falhas durante essas etapas para que eu consiga, além de garantir a qualidade e a segurança, eu também consiga trabalhar com margens aceitáveis de perdas durante esses processos para que não comprometa toda a questão financeira e de lucratividade, então, do setor, né? Então, o resfriamento, ele vai ser decisivo também na manutenção da qualidade dessa carne. Claro que aqui, durante o resfriamento, né, nós precisamos entender que nós vamos ter as carnes que são refrigeradas e as carnes que são congeladas. Então, dependendo da espécie animal, por exemplo, já passa logo pelo sistema de congelamento, que é o caso, a gente tem muito, né, isso na questão do pescado, na questão das aves também, a gente encontra muito mais esses produtos de forma congelada do que refrigerado, né? Então, existe também refrigerado? Sim, claro, né, mas o mais usual é esses produtos serem congelados. Então, é lá os filés, né, tanto de pescado quanto de aves, né, é o peito, congelado. Então, a maioria desses produtos nós encontramos eles de forma congelada. Então, o próprio processo dessas espécies já é diferente do que quando nós falamos, então, sobre bovinos e suínos, em que essas carcaças, né, as carcaças do bovino, do suíno, elas são, a maioria, né, dos seus cortes são comercializados de forma in natura, principalmente quando essas carnes são já destinadas, né, para um açougue, né, que já vai fazer lá no mercado, em que eles vão fazer o processo de desossa de acordo com o que o cliente pedir, né? Ou ainda os próprios cortes que são comercializados de forma refrigerada e alguns também de forma congelada para ter uma durabilidade maior. Mas é uma questão até cultural, né, de que as pessoas têm de que, ao irem no mercado, na casa de carne, elas buscam muito por produtos refrigerados, né, por carnes que sejam refrigeradas. Então, elas já têm lá na sua ideia, na sua cabeça, de que a carne bovina, que a carne suína, ela precisa encontrar aquele corte in natura para que ela chegue na sua casa e ela já prepare aquela carne, né, e o frango, o filé, ela já tem, né, na sua cabeça também que aquilo já é um corte, já por ser peças menores também, que ela encontra ele basicamente, né, congelado e poucas opções refrigeradas. Então, isso é algo cultural e algo que o mercado nos apresenta hoje. O nosso terceiro fator, então, que pode interferir também na qualidade da carne é a maturação.
O processo de maturação, então, vai ser aquele processo que vai acontecer após esse processo de abate, quando eu tenho todas essas carcaças, né, e essas carcaças são acondicionadas nas câmaras frias. É durante esse processo de maturação, né, que a gente tem algumas diferenças aqui. Nós vamos ter basicamente, né, a maturação chamada sanitária e a maturação comercial. Qual é o que muda, né, de uma para outra? Durante a maturação sanitária, ela é uma maturação obrigatória, né, que todas as carcaças, todas as carnes vão passar, que é justamente, né, o acondicionamento dessas carcaças por até 24 horas, às vezes dependendo do mercado, se é exportação pode ser um tempo um pouco menor, né, então tem que avaliar de acordo com o mercado, de acordo com a legislação. Então, no geral, 24 horas. Durante esse processo, então, de refrigeração dessas carcaças nas câmaras frias, vai finalizar o processo que nós chamamos de conversão de músculo em carne. E durante esse processo de conversão de músculo em carne é que ocorre, né, o processo em que nós vamos ter a carne propriamente dita, em que o músculo é transformado em carne devido a uma série de reações enzimáticas, né, e principalmente pelo acúmulo de ácido lático nos tecidos musculares. E dessa forma a gente tem, né, a carne. E esse processo de maturação sanitária, ele é importante também que se tenha esse controle de temperatura, justamente para que eu consiga ter a queda correta do pH, para que eu consiga evitar também essas perdas pelo frio, né, principalmente cold shortening, né, que é esse encurtamento que pode ocorrer pelo frio, essas perdas por evaporação que podem ser muito grandes, para que eu consiga também, né, evitar o ressecamento, a descoloração dessas carcaças. Então, para isso, existe uma série de pontos que precisam ser cuidados lá na escolha da matéria-prima, como um acabamento correto de gordura, por exemplo, para que eu consiga diminuir perdas, né, e até evitar perdas voltadas a esse sentido durante o processo de maturação. Por quê? Essas ações vão interferir na qualidade da carne. Por isso é um fator que precisa ser bem trabalhado e bem estudado, em que eu preciso avaliar como que vai ocorrer todo esse processo de maturação. Então, é durante esse processo de maturação sanitária, né, que ocorre a conversão do músculo em carne. E a maturação, então, comercial é quando eu faço, eu deixo esses cortes, né? Geralmente, então, eu vou trabalhar com os cortes e esses cortes, eles ficam por um tempo prolongado, né? Um tempo maior, sobre condições adequadas de temperatura, de ventilação e de umidade do ambiente ou, né? Eu posso ter ainda a maturação dessa carne na embalagem, né? Que eu vou ter a maturação a seco e a maturação a úmido. A maturação a úmido é o corte carne embalado numa embalagem a vácuo e a seco, então, é manter esses cortes carnes em uma câmara de maturação. Então, aqui consiste em manter esses cortes carnes em condições controladas, né, de temperatura, umidade e ventilação. E durante esse período, né, em que a carne passa por esse processo de maturação, nós vamos ter a ação de várias enzimas, né, principalmente enzimas as calpaínas, as catepsinas, que vão agir, né, na estrutura da carne, quebrando as ligações actina e miosina, que são ligações, né, rompendo essas ligações que vão acontecer lá no processo de conversão de músculo em carne. Por isso que é importante também que o profissional, ele conheça o que está por trás daquela carne, seja uma carne maturada ou não, né? Então, essas carnes, o principal intuito, né, dessa maturação comercial é de agregar valor ao produto, né, valor no quesito de que é um produto diferenciado, com sabores e aromas diferenciados em função da ação destas enzimas, e também é um produto que demanda um tempo maior, né? Então, tem muitas pessoas que gostam de usar que é uma arte, né? Que é um trabalho que é desenvolvido, que cada corte vai ter um sabor completamente diferenciado em função da ação destas enzimas. E todo esse processo, então, ele
é um processo que custa mais caro. Então, em vez daquela carne já ir logo para a venda para o consumidor, não, ela está sendo trabalhada, ela está sendo maturada, né, para que aconteça essa acentuação de sabores e aromas em função dos processos enzimáticos que acontecem. Então, nós temos esses 3 tipos de maturação, né? Divisão grande, né? Em 2 grupos, maturação sanitária e maturação comercial, e a maturação comercial, então, sendo dividida em maturação comercial a seco ou a úmido, né? Que são essas técnicas que eu trouxe aqui para vocês. Então, esse sistema de maturação, ele pode interferir na qualidade da carne justamente por esses sentidos, né? De que ele vai interferir na maciez, né, do produto, tanto a maturação sanitária, se não for feito da maneira correta, se o próprio, aqui a casa, né, maturação com resfriamento, elas se entrelaçam, né, esses 2 pontos que interferem na qualidade da carne, porque a maturação, para ela acontecer de forma eficiente, eu preciso ter a temperatura também sendo controlada de maneira adequada. Então, aqui todo o cuidado de se essa refrigeração está acontecendo de forma igual, né? Porque não adianta eu ter uma parte da carcaça sendo refrigerada corretamente e a outra parte, que é uma parte talvez mais grossa, né, dessa carcaça, ela não está sendo refrigerada corretamente, né? Isso vai interferir em toda a qualidade e a segurança dessas carcaças. Então, nós precisamos saber avaliar também todos esses pontos para evitar perdas nesse processo. Perdas de qualidade, perdas de segurança, perdas financeiras, né? Gira sempre também na questão econômica de todo o processo. E então, profissionais da nossa área que atuam no controle de qualidade de carnes precisam conhecer cada um desses pontos, né, de forma detalhada. Saber o que precisa fazer para evitar a quebra de peso pelo frio, por exemplo. Saber quais são os limites considerados aceitáveis para estas perdas, para que dessa forma consiga identificar lá no frigorífico, né, que é quando vai acontecer a maior quebra de peso durante a maturação, é saber identificar se essas perdas estão ao nível aceitável ou não. É poder trazer soluções para aquela empresa que possam gerar resultados. E a partir do momento que o profissional ele gera resultados positivos para a empresa, ele consegue ser um profissional que se destaca, um profissional que se diferencia dos demais, né? Um profissional que consegue buscar, né, o seu caminho. Então, dessa forma, nós vamos conseguir abordar todos esses itens, ter todo esse conhecimento, essa segurança técnica, quando a gente domina o controle de qualidade de carnes, quando a gente domina esses assuntos e quando a gente busca, né, cada vez mais nos especializarmos nesta área para conseguirmos, né, entender cada um desses passos de forma melhor. Então, agora talvez, né, quem trabalha lá no açougue, na casa de carnes, né, pode estar pensando, por que eu preciso entender esses fatores, né? Todos esses fatores, porque é importante eu entender isso se eu não atuo lá acompanhando a maturação sanitária, por exemplo, né? Por que eu preciso saber da maturação sanitária, do resfriamento? E a resposta que já foi dada aqui. É importante que todos os profissionais que trabalham na cadeia, em qualquer elo da cadeia da carne, que eles tenham essa noção básica, esse conhecimento de que maneira pode interferir, o que vai acontecer se aquele açougueiro receber uma carne que está com o aspecto de queimadura pelo frio. Peraí, o que é a queimadura pelo frio? O que é isso? Como eu identifico uma queimadura pelo frio, né? Eu preciso, então, ter esse conhecimento para que eu consiga identificar se aquela carne que está chegando no meu estabelecimento, se ela tem qualidade ou não. Para saber, né, de que forma que eu posso entregar um produto que tenha uma qualidade cada vez melhor ao meu consumidor final, né, aos meus clientes. E um outro ponto importante, então, que é um outro fator que pode interferir nessa qualidade da carne, é a forma de preparo dela. Então, aqui já entra lá na questão do nosso consumidor, de nós como consumidores, dos restaurantes, né, das churrascarias, da forma com que esta carne vai ser preparada.
Por quê? Nós temos, né, diversas formas de se preparar uma carne. Essas formas, elas podem variar na sua qualidade também, principalmente, né, na questão do sentido da maciez dessa carne, né? Por quê? Se eu assar, né, esse aqui é um exemplo clássico e fácil da gente visualizar como esse fator interfere na qualidade da carne. Se eu tenho lá uma carne que ela é para ser uma carne super macia, né? Uma carne com gordura de marmoreio, uma carne de uma raça, né? Uma raça Angus, por exemplo. Então, é para ser uma carne bovina que está atendendo a todas as características de qualidade. Durante o preparo dessa carne, eu posso, como consumidor ou como churrasqueiro, né? Enfim, como profissional que vai preparar essa carne, eu posso comprometer esta qualidade. Porque se eu assar essa carne demais, né? Se ela assar demais, o que vai acontecer? Ela vai perder água, ela vai perder líquido, né? Lembrem que a carne tem em torno de 70% a 75% de água. A partir do momento que esta água ela sai da carne, eu vou estar perdendo maciez, suculência, né? Porque o ideal é que quando o consumidor for mastigar aquela carne, que nesse momento de mastigação, ele tenha essa percepção, então, da suculência e da maciez da carne. Então, se eu assar demais o produto, eu vou estar interferindo diretamente, então, nas características sensoriais da carne. E também, né, dessa forma, eu posso interferir nas características nutricionais. Eu posso fazer com que esse líquido que é perdido, né, não sai só a água, ele pode sair nutrientes, vitaminas e minerais junto. Então, é importante eu saber as formas corretas de preparo. Talvez a questão do entendimento, do conhecimento de que um corte que não seja tão macio assim, que já venha uma indicação de uso na própria embalagem para o consumidor, né? De que aquele produto pode ser preparado como uma carne de panela, que é aquela carne que vai ficar mais tempo sobre o processo de cocção, uma carne que pode ser até preparada numa panela de pressão, que seja, né? Mas é trazer essas informações ao consumidor para que ele saiba como preparar aquela carne e que ele não chegue lá, prepare o seu bifezinho, né, de carne bovina lá, bem bonitinho, e na hora que ele for consumir aquela carne também, ela seja uma carne que não atende às suas características, né? Então, a forma de preparo, ela também vai interferir. Aqui entra também a questão de saber como descongelar uma carne, de que forma esse descongelamento ele pode interferir nesta qualidade também, né? Quais são o que eu posso perder quando não fizer o descongelamento correto. Então, é trabalhar também com essas questões com o nosso consumidor, porque a forma de preparo, ela pode interferir, né, diretamente na qualidade desta carne também. Então, pessoal, esses foram os 4 fatores que podem interferir na qualidade da carne, né? Quando nós não atendemos, né, quando nós não cuidamos todos esses parâmetros, né, que a gente vem falando aqui, além de muitos outros que estão envolvidos, né, nessa busca de qualidade da carne. Então, como vocês podem observar, não é uma única coisa isolada que vai ser decisiva para a carne ter qualidade. Então, não é só o açougueiro ter todo o cuidado certinho na forma com que ele vai cortar, que ele vai preparar aquela carne. Não é uma única coisa, é um conjunto de ações. Por isso que todos estes elos, eles precisam conversar entre si. É preciso ter diálogo, é preciso ter troca de ideias e de conhecimento para que cada um saiba, né, e tenha formas de garantir que o controle de qualidade ele vai ser eficiente em todos estes elos. Porque não adianta lá o frigorífico ter todo o cuidado, né, entregar lá no açougue uma carne com qualidade e lá no açougue não ter boas práticas de fabricação. Por que não adianta? Porque lá no açougue vai ocorrer uma contaminação daquela carne, aquela carne vai ter uma durabilidade menor, né? Então logo aquela carne já vai estragar, aí talvez aquele açougueiro não vai conseguir vender logo a sua carne, a carne vai estragar, ele vai querer devolver a carne pro frigorífico e vice-versa, né?
Não adianta só o açougueiro ter todo o cuidado, boas práticas de fabricação, se no frigorífico que ele compra carne não ter todo esse cuidado. Então, por isso que esse trabalho do controle de qualidade, do entendimento, do conhecimento, ele precisa estar em todos os elos da cadeia. Então, é lá na escolha dos animais, na fazenda, na condução dos animais com práticas de bem-estar animal, na forma com que vai ser realizado o abate, com todo o controle de qualidade, com todas as ferramentas da qualidade durante o processo de abate, com a cadeia do frio funcionando de forma efetiva, né, com o monitoramento de todas essas atividades, e lá no açougue também com todas essas ações sendo realizadas de maneira correta, né, buscando também essa melhoria contínua e trabalhar com as boas práticas de fabricação também, para evitar que neste elo, né, também se tenha perdas de qualidade, né, ou ainda para evitar que ocorra contaminações ali nessa ponta quase que final, né, da nossa cadeia da carne. Então, esses 4 fatores pós-abate, eles são de extrema importância também que sejam trabalhados todos esses itens para que a gente consiga entregar cada vez mais carnes com qualidade e com segurança ao consumidor final. E para isso, todos os elos da cadeia precisam, né, estar engajados nessa ação, né, de carnes, de termos cada vez mais carnes com qualidade. E aqui entra, né, uma grande oportunidade para os profissionais da nossa área, né, em que controle de qualidade não é só lá no frigorífico. Controle de qualidade de carnes é em todos estes setores, né? É lá no entreposto, na casa de carnes, no açougue, na agroindústria, no entreposto de pescado, né? Então eu posso trabalhar em diversos setores, em diversas áreas, garantindo que aquela carne ou ainda que os produtos cárneos vão ter qualidade e segurança que o nosso consumidor busca e que o nosso consumidor merece. Então esse é um dos objetivos dos profissionais da nossa área que atuam no mercado de carnes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Qualquer dúvida, não deixem de colocar aqui nos comentários que eu estarei à disposição, então, para responder vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.